Bom, pessoal, estava assistindo esse vídeo aqui muito interessante do canal aqui Fale Árabe. Não conheço esse professor, eu vi casualmente aqui esse vídeo no YouTube, cliquei nele para ver o que era. Professor aí de árabe explicando a diferença entre as nacionalidades, os idiomas, os países, o que é árabe, o que é libanês, né? Ele explica muito bem, mas é interessante aqui nos comentários. Nos comentários eu vi que reina com muita confusão ainda. Tem um cara falando que ele conhece um paquistanês que fala uma língua que não é árabe, mas escreve em árabe, porque ele vê o cara escrevendo em árabe no computador. Não, tá errado. Tá? O paquistanês, provavelmente, a menos que por alguma razão ele realmente esteja escrevendo em árabe, né? Os paquistaneses eles escrevem usando o alfabeto árabe. Da mesma maneira que os iranianos escrevem com o alfabeto árabe, mas não escrevem em árabe. Eles falam persa e escrevem em persa. Só que o idioma persa usa o mesmo alfabeto que o árabe, com algumas modificações. Mesma coisa os paquistaneses, que falam urdu. Urdu é uma língua indiana, similar ao hindi, uma variação dialetal da língua do norte da Índia, que é o hindi, né, o hindi. Só que na Índia, o hindi é escrito com uma escrita indiana própria, Devanagari, uma escrita lindíssima. No lado paquistanês, os paquistaneses usam o alfabeto árabe para escrever a língua urdu. Tá? O alfabeto, as pessoas têm dificuldade de entender aqui no Ocidente. A gente geralmente passa a vida inteira sem aprender nunca um alfabeto diferente do nosso. O Ocidente é muito provinciano, né? Nós aprendemos só nas próprias línguas, a gente fica aprendendo só inglês, francês, espanhol, italiano, português, alemão. E não sabe lhufas de coisa do resto do mundo, né? Geralmente um brasileiro, um americano, um francês, um britânico, um canadense, um argentino nunca vai aprender um alfabeto de outra língua. A gente não consegue nem entender a diferença entre língua e alfabeto, tá? Tem gente que não entende como é que você pode escrever uma língua usando o alfabeto árabe e essa língua não é o árabe, né? Mas o alfabeto é alfabeto. O alfabeto meramente representa os sons que você está falando. Você pode escrever o português com o alfabeto árabe, se você quiser. E assim como você pode escrever o árabe com o alfabeto português. O alfabeto latino tem símbolo para sons, você adapta, né? Claro que tem línguas que tem sons que não estão presentes na outra língua, então você vai ter que escrever, acrescentar alguma coisa ao alfabeto para modificar e criar símbolos novos para sons que não estavam presentes na língua original daquele alfabeto. Exemplificando. Então a gente tem aqui duas frases, uma em persa e uma em árabe, dizendo a mesma coisa. A minha casa é muito grande. Vocês veem aí que só de passar o olho vocês veem que já a estrutura da língua, o tamanho da frase já varia bastante. Embaixo de cada frase tem a transcrição em escrita europeia, para a gente poder ler o que está escrito sem passar pelo alfabeto, só para vocês saberem como é a frase em persa. Khoneye man bisyar bozorge. Em árabe, manzili kabir jidan. Khane é casa, yeman é de mim, meu, bisyar bozorge é muito grande, bozorge é grande em persa. E esse est no final geralmente pronunciado só e. Equivale ao verbo ser no presente. Aí você vê também a origem indo-europeia do persa, que tem uma raiz em comum com as nossas línguas europeias. Você vê que esse ast aqui do persa corresponde ao alemão ist, ao russo e polonês jest, ao latim est, ao grego antigo esti, que é a forma da terceira pessoa do verbo ser no presente, no singular. Minha casa é muito grande. Em persa o verbo vai no final. Em árabe, manzili. O árabe já não é uma língua indo-europeia, então a estrutura do árabe é bastante estranha pra gente, porque é uma língua realmente sem parentesco nenhum com as línguas da Europa. Então a gente vê manzili, manzil é uma das palavras para casa. Esse i no final, esse i longo, que equivale a esse rabicho aqui, do manzil, é o pronome, é o possessivo pessoal de primeira pessoa, significa meu. Então manzil é casa, manzili é minha casa. Kabir é grande, no masculino. O árabe tem gênero. O persa não tem gênero. O persa é uma língua sem gênero gramatical nenhum. E o advérbio jidan, que é muito. E observa a ausência do verbo ser.
Em árabe, geralmente não se usa o verbo ser no presente. Você deixa sem nada. Você fala, minha casa, grande muito. Minha casa, grande muito. Então a gente vê, por exemplo, aqui, né, kabir, grande. Equivale a bozorg em persa, que é essa palavra aqui, ó, essa penúltima palavra, bozorg. Então, pegando só esse adjetivo, né, em persa e em árabe, a gente vê já como o alfabeto funciona nas línguas. Você vê essa primeira letra aqui do persa, bozorg, é a letra B, que também aparece aqui no árabe, kebir. Só que kebir é a segunda letra. O alfabeto árabe não representa todas as vogais. Então tem o K aqui, esse zigue-zague aqui é o K. Depois vem esse gravetinho com um ponto embaixo, que é a letra B. A gente tem um gravetinho com 2 pontos embaixo, que é a letra I longo, esse IR, e o R no final. Então K, B, I, R, kabir. A primeira vogal não é escrita. Esse é o problema da língua árabe, que as vogais curtas do árabe não são representadas na escrita, então você tem que meio que adivinhar. Quem não fala a língua ativamente, vê uma palavra escrita, você tem que adivinhar quais são as vogais curtas, porque não está escrito lá. Aqui no persa isso é um problema bem grande, porque o persa não tem a facilidade, a pobreza de vogais do árabe. O árabe só tem 3 vogais curtas. Então às vezes dá para chutar, adivinhar mais ou menos. O persa é uma língua indo-europeia, então já a estrutura silábica e vocálica da língua persa é bem diferente. Então a escrita árabe ela não se dá muito bem, não se presta muito bem para representar a língua persa. Os iranianos que me desculpem, tá aqui quem defende aí a manutenção da escrita árabe no Irã, mas eles deveriam trocar para o alfabeto europeu ou para algum outro alfabeto que representasse as vogais deles de maneira bem clara. Porque a gente tem aqui o B inicial, esse gravetinho com o pontinho embaixo é o B. A gente tem o Z, que é igual ao R que vem depois. O Z e o R são bem parecidos, só que o Z tem um ponto em cima. O R, aqui a gente já viu o R no árabe aqui embaixo. No final tem a letra G, que é na verdade uma letra que não tem no árabe. Essa letra do árabe, você vê, a gente viu o K do árabe, aqui é bem parecida com o K do árabe. Só que aqui é o G, porque ele tem um traço a mais em cima, para representar o som G. O som G não existe em árabe. Em árabe eles têm o K e o Já. Mas eles não têm o G. A letra G não existe. G, esse som que representa o G, não existe. O G duro, né? G. Então para fazer bozorg, eles usam a letra G no final. Você vê que não tem nenhuma vogal essa palavra em persa. Na escrita. A escrita não representa vogal em nada. A vogal O aqui, como é que você quer? Bozorg? E como é que eu sei que não tem uma vogal entre o R e o G no final? Eu não sei. Tá? A escrita árabe tem esse problema, ele não indica as vogais curtas, então muitas vezes você não sabe se tem uma vogal curta, qual vogal curta que tem, ou se tem a vogal ou não, ou se as duas consoantes estão juntas. Então aqui no persa, esse R e esse G finais estão juntos, é bozorg, e a vogal teria que ficar aqui, e depois do B inicial e do Z, que é a segunda letra. Observe obviamente que a escrita árabe é a escrita da direita para a esquerda, inversa em relação à nossa. A gente viu como duas línguas podem ser totalmente diferentes e mesmo assim escritas com o mesmo alfabeto. Agora a gente vai ver nessa tela como duas línguas podem ser iguais e mesmo assim escritas com alfabetos diferentes, meramente por questões de fronteira religiosa e nacional. O Urdu nada mais é do que o Hindi do Paquistão, a língua do norte da Índia, que é também a língua literária dos paquistaneses. Não existe língua paquistanesa, tá bom? Ninguém fala língua paquistanesa, fala essa língua Urdu, que é uma das línguas do Paquistão. O Paquistão também tem outras línguas, como o Punjabi, o Beluchi, o Cachemiro, o Pashto. Mas a língua oficial de literatura do Paquistão é o Urdu, que é a mesma língua do Hindi. Então a gente tem uma frase aqui, Mera ghar bahut bada hai. Mera ghar bahut bada hai. É exatamente a mesma frase escrita em Urdu e escrita em Hindi. Só que é a mesma frase, linguisticamente é a mesma frase, é a mesma pronúncia, é a mesma língua, é a mesma coisa. Só que os paquistaneses escrevem como está aqui em cima. Essa aqui, Mera, a gente vê o M, que é essa bolinha, o E, representado pela vogal que em árabe é I, né, seria Mira. Aqui o R, o A no final. Aqui a gente tem o G e o H, que corresponde aqui ao G e o H, e o R, fazer o GAR.
A vogal A está faltando porque é uma vogal curta. Bahut, B-H-U-T. Bara, B, tem esse R com esse símbolo em cima, representa esse som que eu passei por D com um ponto embaixo, que é o bar, da. É o D retroflexo. É um D pronunciado, em vez de ser a ponta da língua apontando para frente na boca, a ponta da língua se volta para o palato, se volta para o alto da boca, para o centro da boca. Bada, bada. Que significa grande. Bada. Esse som, claro, não tem no árabe nem no persa. Então, o urdu, os indianos, os paquistaneses tiveram que inventar uma letra, pegando o R do árabe e colocando esse T árabe em cima aqui, para fazer o bada, grande. E o rei no final aqui, esse som aqui é um H que tem no urdu, mas uma vez esse H não está presente no árabe nem no persa. E aqui é um Y no final, fazendo ré, o verbo ser do presente. E aqui é a mesma coisa em alfabeto Devanagari, que é o alfabeto nativo da Índia, que foi desenvolvido no início da Idade Média, na Índia. E a mesma parte da frase, ele tem um M com o E em cima, R-A, o GH, RAR, o R no final. Só que o alfabeto da Índia é escrito da esquerda para a direita, como a maioria das escritas do mundo é escrita da esquerda para a direita. Só o alfabeto árabe e o alfabeto hebraico, das grandes escritas do mundo, é que são escritos da direita para a esquerda. Então a gente tem aqui um exemplo claro de duas línguas iguais, que na verdade só se diferenciam pelo alfabeto. Na verdade a mesma coisa acontecia na Iugoslávia, onde até hoje acontece, né? A gente tem os iugoslavos que eram católicos, como os croatas, escreviam o croata com alfabeto latino. E os sérvios, que falavam quase a mesma língua que os croatas, escreviam a mesma língua, chamado servo-croata, com alfabeto cirílico, que é um alfabeto similar ao do russo. Então isso acontece de uma língua ser igual, mas por questões religiosas e culturais, cada comunidade de cada religião, de cada cultura, acaba adotando alfabetos, escritas diferentes para representar os sons. Mas a língua não muda. Língua e alfabeto, língua e escrita são coisas diferentes. Tá? Você pode usar alfabetos diferentes para escrever qualquer língua.